Olá pessoal, dando continuidade à nossa série de configurações de testes na nossa aplicação. Agora a gente vai trabalhar configurando alguns linters que, assim como os testes ajudam a manter a nosso sistema sempre funcionando corretamente, desde que a gente escreva eles da maneira correta, né? Os linters vão ajudar nós na padronização do código. E eles estão aqui junto nessa série de testes, porque a gente vai usar eles também no build da nossa aplicação, no CI, no Continuous Integration, né? Quando a gente construir a integração com o GitHub Actions, para que a cada nova PR no nosso sistema ele rode os testes e também os linters que a gente codificar. Então a gente já tem aqui a tarefa em progresso, né? O issue de número 23, né, do nosso desenvolvimento. E a gente vai começar aqui fazendo a configuração e instalação do PHP Stem e do PHP CS, melhor, e posteriormente do PHP Stem. Então, se a gente olhar a página aqui do PHP CS, né, que é a abreviação do PHP Code Sniffer, ele nos diz aqui o que ele é, né, que é um conjunto de scripts PHP, né, composto ali por dois scripts principais, que é o PHP CS e o PHP CBF. O PHP CS ele vai fazer análise do teu código PHP e ver se você não viola algumas padronizações de codificação. E o PHP CBF ele faz a verificação automática, ou seja, as correções, ou melhor, as correções automáticas do seu código. E aqui é interessante que esse mesmo PHP CS ele pode ser configurado também para JavaScript e CSS. De início a gente vai trabalhar apenas com o PHP. Então o que a gente vai fazer primeiramente? É a instalação dele. Então a gente vai fazer a instalação pelo Composer, mas não de maneira global. A gente vai instalar ele no ambiente de desenvolvimento, e como a gente está usando Docker, a gente não usa global, né, no nosso sistema. Então vamos fazer primeiramente essa instalação e depois vamos seguir com algumas configurações do PHP CS. Então vamos lá, vamos para o VS Code. E aqui no VS Code vamos abrir aqui o terminal. A gente está no branch main, então a gente precisa fazer a criação do branch para configuração dos linters. Então aqui vai ser nossa issue 23. Eu vou chamar aqui de setup linters. Então está aqui criado o branch para isso. E o que a gente vai fazer? Docker compose run -rm composer, que é o nosso gerenciador de compose. Aí vou colocar aqui o require. Mas ao invés de eu fazer o require geral, né, eu vou usar a opção "-dev" para ele incluir somente em desenvolvimento. Né? A gente não precisa dessa biblioteca em produção, então por isso que vem o require dev. Feito isso, ele vai fazer a instalação da biblioteca para nós. Já modificou aqui o nosso application, quer dizer, nosso composer.json para a inclusão da biblioteca. Com isso, pessoal, a gente pode até executar o nosso PHP CS para ver quantos erros a gente tem. Então, eu posso executar docker compose run -rm. Para executar ele, a gente usa o PHP, né? Então, a gente vai usar o container do PHP. ./vendor /bin /php cs. Eu vou passar o diretório corrente aqui para ele fazer a verificação em todos os diretórios da nossa pasta root. Lembrando, pessoal, que aqui eu passo esse caminho para o executável porque ele está aqui na pasta vendor bin. Então os executáveis das dependências que a gente instalar vão estar ali. Então vamos executar para ver. O interessante aqui, pessoal, que ele, veja o problema que ele gerou. Ele não conseguiu executar, né, porque precisou de muita memória, porque tem mais de 2.283 arquivos para serem executados, né? Então ele não conseguiu fazer a execução. Por padrão,
A memória que ele usa é 512 MB, então a gente poderia mudar para ter mais espaço. Mas a verdade é que tem várias coisas que a gente não precisa que ele analise. Então, de início, o que a gente vai fazer? Melhorar a configuração do nosso PHP CS. Então, se a gente voltar aqui para o repositório oficial do PHP CS, a gente pode ver aqui as opções na seção Requirement de configurações. E a gente pode usar aqui um arquivo de configuração, como está aqui, para a gente configurar o nosso... onde ele vai procurar, que arquivos ele vai analisar, que diretórios, que regras ele vai seguir e assim por diante. Então basta a gente criar aqui um arquivo com uma dessas extensões, né? A gente vai criar aqui o PHP phpcs.xml, que é este aqui, e vamos definir uma configuração para ele. A gente pode ir lá que ele deixa até uma configuração de exemplo aqui, né? Para ser que você pode estudar e analisar as opções. Mas como a gente está desenvolvendo aqui nosso aplicativo, e eu acabei criando já uma configuração exclusiva para ele. Então, para ficar mais tranquilo, eu vou vir aqui criar um novo arquivo chamado phpcs.xml e vou colar a configuração que eu defini. E aqui essa configuração ele vai usar o PSR12, né, o PHP Standard Recommendations 11, que aqui a gente pode até acessar no site do PHP Standard Recommendations, que a 12 diz respeito aqui aos estilos de codificação. Então vamos usar essa configuração para ter quais estilos de configuração a gente vai definir. Além disso, a gente vai definir também as extensões que a gente vai utilizar, que ele vai analisar, que é o .php. Quero ver uma saída colorida. Aqui eu quero que mostre o progresso e os erros de violação, né? Então eu coloco o argumento path. E eu não quero analisar a pasta database e nem a pasta vendor, então não vou analisar esses arquivos. E aqui também eu fiz uma outra configuração, pessoal, porque eu gosto de escrever os testes, como vocês já viram, usando o título, o nome do método em snake case, porque normalmente o nome do método ele é grande e então fica mais legível usando o snake case do que o QM case. Então normalmente ele vai ser bem grande esse nome, porque o nome do método deve descrever o que ele faz. Então eu prefiro usar o snake case para o nome do método de teste e não o camel case. Então o que eu fiz? Eu disse que é o PSR1 métodos camel caps method name not camel caps. E aí eu excluí essa regra de camel case para o nome do método para todas as classes que terminam aí com a palavra teste, né? Aqui no caso indicando isso pelo arquivo que termina com teste.php, né? Que nem que problem teste.php. Ou seja, pelo padrão, todos os nossos arquivos de testes. Então vamos abrir agora, tendo essa configuração, vamos abrir novamente o terminal, deixar ele aqui maior, dar um clear e vamos executar novamente o PHP-CS. E agora, pessoal, ele deu a saída, dizendo que a gente tem várias violações, né? Então, se a gente olhar aqui no final, levou 109 milissegundos e ocupou 8 MB de memórias para rodar, mas apresentou várias violações aqui, vários erros e warnings também que a gente precisa corrigir na nossa aplicação.